O manual de estudo da Escola Sabatina deste trimestre tem permitido que estudemos uma parte de Deus que tem um papel fundamental na nossa vida. Na semana passada estudámos os dons e capacidades que Deus oferece a todos por meio do seu Espírito e vimos que nenhum de nós está vazio de qualidades para servir o Criador. Esta semana o foco recai sobre a Igreja. Mais do que pensarmos no local de adoração, a Igreja significa assembleia ou reunião de pessoas. Quer isto dizer pessoas que aceitam seguir Jesus, onde a tarefa do Espírito é reunir essas pessoas num mesmo espírito de adoração. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, sabe o que aconteceu? Houve uma profunda mudança em milhares de pessoas e esses começaram a reunir-se como uma só igreja que acreditava numa mesma mensagem. Bom, de quem foi o trabalho? Os discípulos colaboraram, é certo, mas eles pregaram e até pregaram em outras línguas. Mas foi o Espírito Santo quem fez a Igreja crescer. Portanto, a existência da Igreja não está no que fazemos, nem é o resultado da nossa organização eficiente ou mesmo da nossa administração eficaz. A Igreja existe devido ao que Deus já fez e continua a fazer por nós, através do Espírito Santo. O papel do Espírito é extraordinário, unindo a Igreja e produzindo condições para que pessoas diferentes vivam em união umas com as outras. Como é que isto acontece? Bom, não é fácil. Pessoas com sensibilidades diferentes, com maneiras de ser diferentes, pontos de vista diferentes, acredito, não é fácil. E não é fácil colocarmos em prática o desafio colocado por Paulo aos Efésios. Veja comigo em Efésios capítulo 4, versículo 3, aquilo que nós encontramos escrito pelo apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo diz, esforça-te diligentemente. Já imaginou o seu esforço sem ter a presença do Espírito de Deus? Provavelmente você está a dizer ou está a pensar aquilo que eu penso também. Seria em vão, impossível. E só por aqui nós podemos ver o quanto necessitamos do Espírito de Deus. E se há coisa que o Espírito gosta, é provocar em nós a consciencialização de quanto nós necessitamos de Cristo. O papel mais relevante do Espírito na Igreja é precisamente este: unir-nos em primeiro lugar a Cristo. Depois, levar-nos a conhecer o amor de Cristo, para depois nos garantir que a nossa vida se tornará em vitórias sobre o pecado, porque Cristo está pronto a perdoar cada um de nós. Quando isto acontece na vida do crente, o Espírito Santo usa-nos como um tição tirado do fogo para servirmos na Igreja. Veja comigo porque o Espírito Santo pretende edificar-nos. Se lermos Efésios capítulo 2, versículo 22, nós vamos encontrar aqui uma passagem muito interessante e que nos diz porque é que o Espírito Santo nos quer edificar. Diz, no qual também vós, juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Veja, somos edificados para sermos o quê? Morada de Deus. E logo a seguir ele diz qual deve ser a nossa atitude quando o Espírito nos edifica. Se lermos em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele diz, procura guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procura guardar o vínculo da paz. Estamos desejosos em guardar essa unidade na comunhão de crentes. A Igreja? O apóstolo Paulo aos Coríntios fala-nos de um ato público que continua ainda em vigor na Igreja de Cristo e é um outro desafio que o Espírito nos coloca. Ele mostra-nos que o batismo tem uma dimensão clara no âmbito comunitário com importantes implicações comunitárias. Primeiro, não podemos viver sós por nós mesmos. Seguir Cristo significa segui-lo em comunhão com outros crentes. Ou seja, o batismo une os crentes a Cristo e também ao Espírito Santo. Em segundo lugar, este ato público tem um outro simbolismo muito interessante. Paulo fala que, ao sermos batizados, somos sepultados com Jesus numa espécie de sepultura líquida. É a crucificação da nossa velha vida, daquilo que foi o nosso passado e que nós não queremos viver, porque isso não nos permite viver com Cristo e em comunidade de fé. Extraordinário, não acha? Mas a grande pergunta que nós poderemos fazer é esta: de que maneira é que o compromisso batismal influencia a minha e a sua caminhada espiritual com Jesus? Esta é uma boa reflexão para testemunharmos do grande amor que Jesus tem por nós.
Uma outra maneira que o Espírito Santo tem de nos unir como igreja é, sem dúvida, pela Palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte confiável se queremos conhecer Jesus e a vontade do Pai, e Paulo falava com alegria dos bereanos, não porque eles tivessem uma característica superior de intelectualidade, mas porque eles estudavam as Escrituras e procuravam examinar tudo à luz da Palavra de Deus. Lembro-me que Jesus, no seu ministério, virando-se para os discípulos ou para os judeus, disse-lhes: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Você encontra esta passagem em João capítulo 8, versículo 32. Esta é outra conclusão que nós podemos tirar. A Bíblia é a base e a origem de toda a unidade teológica. E se alguma vez tivermos a ousadia de minimizar ou debilitar as crenças bíblicas, a unidade da Igreja será destruída. É o Espírito de Deus que tem o trabalho de nos acompanhar no percurso para chegarmos a Jesus. Veja, Ele não toma o lugar do Pai ou o lugar de Jesus. Embora o Espírito seja Deus, Ele aponta sempre para Jesus como a nossa salvação. E dentro da nossa salvação, nós temos desafios comuns aos quais podemos chamar de doutrinas, porque doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Pode ser um sistema literário, filosófico, político ou até mesmo religioso. As doutrinas que vêm inscritas nas Sagradas Escrituras são os princípios de vida se queremos alcançar a vitória final. Porém, todos os princípios que servem de base à nossa fé devem fazer parte de uma mesma unidade e terem uma mesma origem. Leia comigo Efésios capítulo 4, versículo 4. Nós podemos ver nesta passagem algo muito interessante. Paulo diz: "Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação." Aqui Paulo afirma que todas as doutrinas inscritas na Bíblia produzem uma mesma unidade e têm também uma mesma origem. E essa origem é Deus. O papel do Espírito Santo é convencer-nos que todos os princípios doutrinais levam-nos a desejar um novo nascimento e, ao mesmo tempo, uma mesma obediência que ultrapassa todas as diferenças humanas e culturais. Mas permita-me dizer-lhe que viver em união não é tanto um trabalho que temos de realizar, mas antes um dom que nos é oferecido pelo Espírito de Deus. Por outras palavras, se você quer viver em união e pertencer a uma igreja unida, terá de deixar que o Espírito lhe ofereça a sabedoria para entender que existe apenas um modelo a quem devemos imitar na formação do caráter: Cristo. E quando isto acontecer, você e eu e todos os outros crentes partiremos para a missão e para o serviço com vontade de representar Jesus no local onde vivemos. Foi isto que aconteceu aos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Esse dia mudou a história da Igreja de Cristo porque o Espírito Santo fez o mais poderoso esforço evangelístico até então. Deus conseguiu fazer mais num dia com um pequeno grupo que estava completamente unido do que através de grupos grandes divididos nas suas lealdades. No Pentecostes, aquele grupo de homens e mulheres deixaram que o Espírito de Deus fizesse morada nas suas vidas. E quando assim é, o reflexo de Cristo na nossa existência é visível. Tão visível que no livro de Atos, no capítulo 2, diz-nos que o mesmo Espírito do Pentecostes quer usar-nos hoje para um novo e poderoso esforço missionário. Já imaginou fazer parte deste grande desafio? Talvez ainda não demos o verdadeiro lugar a Jesus. Mas o Senhor ainda está a chamar-nos por meio do Consolador. Ainda temos a possibilidade de abraçar Jesus por meio do Espírito da verdade. É certo que vivemos muitas vezes o nosso tempo centralizando as atenções em nós, como se fôssemos um bom centro de influência. Porém, a Bíblia diz que pelos nossos frutos seremos conhecidos. Se o Espírito de Deus não habitar em nós, outros serão arrastados para as especulações e para a confusão. E, infelizmente, a falta de unidade na Igreja acontece porque, individualmente, o crente não está unido a Cristo. É hora de nos unirmos a Jesus. Quando esta união se der individualmente e na nossa vida, a predisposição para sermos uma igreja unida tornar-se-á em bênçãos para todos. Que o Espírito Santo produza em si e na sua igreja a unidade que deve perdurar até à volta de Jesus, para que no céu gozemos da unidade eterna.